Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Começamos o ano e é bom quando a gente começa o ano, já começa com coisas novas. E uma dessas coisas é o nosso café teológico com uma nova série de estudos. Então nós começamos esse ano falando sobre ética cristã. É lógico que é muito amplo o número de assuntos que envolve ética cristã. Eu separei alguns que trarei para vocês nas próximas quintas-feiras. O de hoje, especificamente, eu quero tratar um pouco sobre o cristão e a ecologia. Acredito que seja um tema muito atual, mas pouco falado no seio da igreja como um todo. Então eu gostaria de convidá-los agora a se unir a mim em oração para que possamos abordar esse tema e sermos edificados através da palavra de Deus. Senhor, nessa noite, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelo dia que vivemos, agradecer por tudo aquilo que recebemos durante esse dia e pedir agora, nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ensine, Deus. Nós temos tanto a aprender sobre tanta coisa e esse assunto é um daqueles que talvez nós não prestemos tanto atenção. Mas somos mordomos, somos servos, somos responsáveis pela criação, pelo cuidado dela. Por isso, nos enche agora desse conhecimento para que possamos saber o que fazer em relação a esse assunto. Eu peço a tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia, abram suas Bíblias no Salmo 8. Salmo 8, faremos a leitura do versículo 3 ao 9. Salmo 8, versículo 3 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nós começamos com a leitura desse salmo, lembrando que quando nós contemplamos a criação, nós percebemos a majestade do nosso Criador. Mas esse salmo também relembra que esse mesmo Criador, ao nos criar, nos fez diferente de toda a criação. Aqui o texto diz, no versículo 5, Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, um pouco menor do que os anjos, os homens foram feitos. Só que os homens, diferente dos anjos, ainda receberam algo de Deus que extrapola toda a criação, toda ela. Nós recebemos a imago Dei, a imagem de Deus. Nós temos em nós a imagem de Deus. Quando vamos abordar o assunto, o cristão e a ecologia, nós olhamos para a compreensão, para a cosmovisão que os seres humanos do nosso tempo têm acerca da criação como um todo e principalmente do ser humano como parte dessa criação. O que nos é notório em nossa época é a questão do sentimento. Então hoje vivemos uma cultura em que os sentimentos
eles são o centro de todas as coisas. Eles regem comportamentos e, se possível, até mesmo sociedades. Eles interferem nos relacionamentos entre os próprios seres humanos, entre si e entre os seres humanos e os animais. A maneira que esses homens e mulheres conduzem suas vidas em relação à natureza. E o fato que essa geração do sentimento, ela sempre tem alguém ou algum culpado para descarregar suas frustrações, as suas decepções. Em relação à natureza, em relação à ecologia, não é diferente. A sociedade, na sua grande maioria, ela acaba acusando e usando o próprio cristianismo como um bode expiatório para culpabilizar esse cristianismo, os cristãos, em relação à destruição da natureza. Essa ecologia, então, ela é afetada, segundo essas vozes dissonantes, pela imposição que o cristianismo faz na cultura cristã, e dizendo que o homem, ele é o dominador da natureza. Para esses radicais verdes, como são conhecidos, ou um pouco mais pejorativamente, ecochatos, o cristianismo ele é descrito como um destruidor da natureza, porque ele acaba ensinando os cristãos a não ter sentimentos com a natureza ou em relação à natureza. Lembrando, no começo que eu disse, vivemos num contexto em que os sentimentos, eles são os dominadores dos corações. Diante dessa perspectiva, nós percebemos que está crescendo uma perspectiva panteísta da natureza e do mundo. Nós vemos que o panteísmo acaba considerando a intervenção humana na natureza um erro. Por quê? Segundo eles, nós quebramos a nossa unidade com a natureza. Portanto, para essas pessoas, as árvores não deveriam ser cortadas para serem transformadas em lenha, ou móveis, ou até mesmo casas. Tampouco os animais deveriam ser mortos para servir de alimento para os seres humanos. É claro que esse tema é muito complexo. E o propósito dessa noite não é exaurir completamente essa questão. Pelo contrário, nós passaremos de maneira até um pouco superficial, mas objetivamente mostrando a parte que nos cabe. E a parte que nos cabe em relação à ecologia, dentro da nossa teologia reformada, nós como cristãos temos nela um fundamental papel. E nós somos fundamentados por passagens bíblicas que evidenciam o quê? A nossa responsabilidade e o nosso cuidado em cuidar da criação de Deus. Na perspectiva cristã do meio ambiente, Deus, ele é o criador e o sustentador de todo o universo, de toda a criação. E a palavra dele sempre está acima das nossas opiniões, sejam elas quais forem. Então, o que nós podemos perceber na palavra de Deus? Gênesis 1, 28. Vamos dar uma olhada? O que nos diz Gênesis 1, 28? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e, olha a palavra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem
pela terra. No 29, ainda complementa: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. E aqui ele continua uma lista dizendo o que daria ao homem para subsistir. Nós entendemos que nós fomos colocados por Deus num jardim, e nós recebemos a incumbência de cuidar deste jardim, subjugar a criação terrena, como acabamos de ler. No entanto, subjugar não é destruir, não é acabar, não é ameaçar, não é violar e destruir a terra com seus habitantes, mas sim cuidar. Diante dessa proposta de Deus ao homem, nós temos que ressaltar alguns pontos. Primeiro ponto: a responsabilidade como mordomos da criação. É interessante, essa palavra hoje já está em desuso, né? Então, se você não é um inglês, talvez do século XVII, você nunca tenha tido um mordomo. Mas a ideia do mordomo é aquele que administra os bens, a casa e todas as coisas do seu senhor. É um empregado de alta qualificação. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E cabe a nós a administração da criação. Como mordomos e dispenseiros do Deus Altíssimo, nos foi confiada toda a criação. E nós que recebemos a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, nós nos destacamos dentre essa criação maravilhosa do Senhor. Então, em primeiro lugar, creio eu que seja importante colocar cada um no seu devido lugar. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor do universo, mantenedor de todas as coisas. Ele cria e Ele determina como os seres vivos devem viver ou não devem viver. E Ele, quando quer, já nos é ensinado nas Sagradas Escrituras, quando Ele quer, Ele acaba com a vida. E Ele acaba com toda a vida, se Ele quiser, ao mesmo tempo. Capítulo 6 de Gênesis, nós vemos ali o dilúvio, exterminando toda a criação, exceto Noé e sua família, e um par de animais de cada espécie. Diante dessa responsabilidade como mordomos da criação, nós devemos entender que um dia prestaremos contas por tudo aquilo que nos foi confiado. E o fato é que, imagine só vocês, nós recebemos uma casa. Para cuidar dessa casa, nos é confiado os bens preciosos dessa casa. O dia que o Senhor voltar para retomar essa casa e todos os seus bens, o que ouvirá de nós acerca daquilo que fizemos com aquilo que não nos pertence? Lembrando que a criação não nos pertence, ela pertence a Deus. Nos foi dado que uma autorização para cuidar dessa criação. Em segundo lugar, nós devemos olhar para a criação, olhar para a natureza e perceber que é um reflexo da glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vocês já estão cansados de me ouvir dizer: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, se todo ato, por mais singelo que for da nossa parte, nós devemos fazer calculando esse ato
para glorificar ao Senhor, quanto mais a criação esplendorosa do Senhor não reverbera essa majestade do nosso Deus. Lá em Romanos 1, nós percebemos que a natureza declara o poder de Deus, declara o seu poder. Então, a criação como reflexo da glória de Deus, para nós deve ser vista e respeitada. E aquilo que glorifica a Deus não pode ser diminuído, não pode ser obscurecida por nossa ação. Nós devemos sempre trazer mais glória a Deus, nunca menos glória a Deus. No Pai Nosso, logo no começo, diz o quê? Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. E ele disse assim: quando orarem, digam: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Como o nome de Deus pode ser santificado se Ele é santo, santo, santo? Como trazer mais santidade, aquele que já é a santidade em plenitude? A parte não cabe a Deus ser mais santo, cabe a nós, em tudo que fizermos, santificar as nossas ações, para que as nossas ações reflitam a santidade que Deus já possui. Então, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome em nossos casamentos, em nossos trabalhos, em nossos estudos, em nosso relacionamento com a criação, de maneira geral. Um outro ponto que me chamou a atenção, e a Bíblia, ela nos fornece subsídios para que andemos conforme o Deus nos ensina, é acerca da compaixão e do cuidado. É claro, quando você ouve relatos de um menino, uma criança, amarrando rojão no rabo do gato, matando passarinho, chutando cachorro, agredindo animais, não faz o menor sentido. Nós, hoje, claramente classificamos como um traço de psicopatia. Então, quando nós vemos uma criança sem um mínimo de empatia por um ser vivo, nós percebemos que ali tem algo errado. Tem algo errado. Mas isso nos mostra que essa ação é distoante daquilo que se espera de um cristão, em primeiro lugar. Jesus frequentemente ensinou sobre a importância da compaixão e do cuidado. Isso se estende à criação também. Os israelitas, por exemplo, eles foram ensinados a cuidarem das árvores da terra. Deuteronômio 20, versículos 19 e 20. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem no cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. O Senhor não está impedindo que acessemos a natureza para utilizá-la para nosso proveito. Pelo contrário, Ele está nos orientando para que acessemos a natureza e utilizemos ela para proveito, não para destruição apenas. Então a ideia aqui
é preservar. Aquilo que não for útil, por que estragar? Por quê? Ainda em Deuteronômio, versículo 25 agora. Capítulo 25, versículo 4. Uma orientação a respeito dos animais. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Nós, hoje, temos automóveis. Na nossa cidade, interior de São Paulo, um dos estados mais ricos da federação, é muito raro nos depararmos com animais de carga. Mas ainda existe esse tipo de transporte. Então, de vez em quando, muito raramente, mas ainda é possível você olhar e ver um cavalo puxando uma carroça. Isso não é errado. O que é errado? É quando esse animal puxa uma carga que extrapola a sua capacidade de puxá-la. Quando esse animal ele sofre maus tratos, apanhando violentamente dos seus donos, e que os forçam a carregar esse peso extremo, e ali, com muita dor, a muita custa, esses animais acabam muitas vezes perdendo suas vidas. São maltratados, alguns não recebem alimentação adequada, não são tratados de suas doenças. Então nós percebemos aqui que a Bíblia diz, olha, o animal ele não está ali para enfeitar a natureza. Olha, o boizinho, que bonitinho, deixa ele lá no pasto viver livremente. A Bíblia nos mostra que o boi foi colocado à nossa disposição. Os animais foram colocados à nossa disposição. Mas nós devemos ter bom senso. E mais do que isso, obediência à palavra de Deus. E não maltratar aquele animal que está nos ajudando, que está à nossa disposição. Ainda em Deuteronômio, um pouquinho para trás, capítulo 22, versículo 6. Tem coisas que parecem que são muito óbvias, né? Mas Deus é muito sábio e Ele coloca até o óbvio, porque senão a gente teria desculpa diante do Senhor. Versículo 6 diz assim: se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Olha só, que interessante. Está passando um ninho de pássaros. Não vai mexer. Não vai tirar a mãe daqueles filhotes. Não faça isso. E no versículo 7 ele diz ainda, para que você viva bem, você tem uma vida longa. Ou seja, nós recebemos a Imago Dei. Na criação, nós estamos no topo da pirâmide, com certeza absoluta. Mas Deus não despreza o resto da sua criação. Ele cuida até dos pardais. Lembram lá no Novo Testamento que Jesus diz, não andeis ansiosos, olhem para os pardais. Eles não trabalham, mas Deus cuida, Deus alimenta eles. Deus cuida da sua criação, Deus tem um carinho com a sua criação. Lá em Gênesis, lá Deus vai criando todas as coisas, e no primeiro dia Deus cria isso, cria aquilo, e toda vez, no final do dia, depois de Deus ter criado uma parte da criação, o texto diz, e eis que Deus viu e disse que era bom. Ou seja, toda a criação de Deus
é boa. Toda a criação de Deus é boa. Nos cabe respeitar a criação, respeitando o nosso Deus, ou vice-versa, respeitando o nosso Deus, respeitando a criação desse Deus. É claro, os extremos, eles sempre nos chamam a atenção. Né? Se nós vemos um lado em que as pessoas matam o passarinho pelo prazer de vê-lo morto, se nós olharmos para pessoas que chutam os animais pelo prazer de escutar o grito de dor daquela criação, se nós vemos pessoas maltratando, levando à miséria e à morte os seus animais, o outro lado da balança diz o quê? Animais são animais. Animais. Então é claro que, por exemplo, nós estamos já acostumados, e eu confesso, talvez não devesse, mas quando eu ouço, eu sou pai de pet, eu tenho uma risada, se não é externa, interna com certeza me surge essa risada. Porque eu fico pensando se a pessoa ela não tem um equilíbrio acerca da criação do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou questionando a empatia, a alegria de se ter um animal de estimação, e nem questiono o apego que nós temos a esses bichinhos. Não é isso que eu questiono. Eu questiono a perspectiva em que muitas pessoas acabam colocando certos animais, às vezes num patamar que Deus não colocou. Existe uma idolatria que não cabe a nós que somos cristãos. Nós devemos cuidar, nós devemos respeitar, mas nós não somos pais dos animais. Nós somos senhores dos animais. Senhores. E por que eu acabei tocando nesse assunto? Porque na nossa sociedade, onde os sentimentos extrapolam e regem os comportamentos, esses sentimentos são, no mínimo, esquizofrênicos, no meu ponto de vista. Por quê? Ao mesmo tempo que eles amam os animais e colocam, às vezes, num patamar elevadíssimo, essas mesmas pessoas, elas são a favor do aborto, do assassinato de uma criança que tem a imago Dei, que é superior a qualquer animal existente na Terra. Então elas são rápidas em matar uma criança no ventre de sua mãe, mas elas lutam com unhas e dentes para preservar os ovos da tartaruga. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a respeito de como a criação ela se encontra em relação ao nosso cuidado, à nossa situação de mordomo, de cuidador dessa natureza. Não sei, você já entrevistou uma árvore? Já conversou com um cachorro? Você já falou com um gato esse ano? Já. A pergunta não é agora se você falou, a pergunta é, eles te responderam? Porque se a árvore te respondeu alguma coisa, o gato, o cachorro, qualquer animal, e você não estiver em Nárnia, então eu tenho um contato de um psiquiatra que é bacana. Tá joia? Você está com um probleminha. Mas vamos supor que se estivéssemos em Nárnia e a criação pudesse se comunicar conosco, o que ela diria acerca de sua situação? A Bíblia nos dá um feedback acerca
dessa situação. Romanos capítulo 8. Versículo 19. Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha o 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Quando Deus cria o homem, coloca-o no jardim e diz para esse homem: vá e cuide da criação. Tudo estava em perfeita harmonia. Tudo. Tudo. Não havia fome, não havia dor, não havia tristeza, não havia necessidade, não havia morte. Não havia. Tudo funcionava plenamente, perfeitamente. Mas o homem, através da desobediência, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele atrai sobre si a condenação. Ele é expulso do jardim, mas a natureza é amaldiçoada por causa dele. O homem, ele estava sobre a criação e o ato dele reverbera em consequências desastrosas sobre toda a criação abaixo dele. Um dos castigos dado ao homem, nós já percebemos que também afeta a natureza diretamente. Deus disse para Adão: olha, a partir de agora, do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Ou seja, lá no Éden, antes do pecado, era tranquilo. Era fácil de lavrar a terra. Era fácil de obter o alimento da natureza. Depois do pecado, a própria natureza, ela se endurece, ela se fecha, ela se modifica, ela dificulta para o homem a sua subsistência. Capítulo 8 de Romanos, nós percebemos que essa natureza, como que personificada, uma forma de trazer sentimentos à natureza, nós percebemos que ela está aguardando com grande expectativa. Então, se lá na queda Deus disse: olha, vocês estão expulsos, vocês estão amaldiçoados, a serpente está amaldiçoada, a terra está amaldiçoada, porém, eu levantarei da semente da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Ali, já na queda, Deus já aponta para a redenção do homem. E a natureza que caiu com o homem, ela será também redimida. Quando? Quando esse mesmo homem for redimido. Ela voltará ao seu estado original de perfeição, de beleza, de harmonia. Então nós esperamos a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, se cumprirá em nossas vidas capítulo 21 de Apocalipse. Eis que vi do céu descer a nova Jerusalém, como uma noiva ataviada para o seu noivo.
nessa nova Jerusalém, nessa cidade celestial, não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá mais nada disso. Pois o Senhor estará conosco de maneira definitiva e plena. Então, quando isso acontecer conosco, acontecerá também com a natureza. Por isso, Romanos 8 diz, a natureza espera com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Pois quando isso acontecer, ela própria será libertada da escravidão da decadência. Então, a decadência da natureza não é uma imposição da revolução industrial ou da ação do homem na natureza, mas é fruto direto do pecado, lá atrás, no Éden. Então essa natureza ela não começou a sofrer agora, na década de 60, de 50. Ela vem sofrendo desde o dia em que o homem pecou. E aqui o texto diz, essa natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Então nós percebemos o quê? É de algo bom e perfeito para algo cada vez menos bom e menos perfeito. Esse é o significado de decadência. No 22, é dito que a natureza criada, ela geme até agora como em dores de parto. Dores de parto. Hoje nós temos um avanço na medicina e nós temos anestesias, nós temos tratamentos que aliviam quase por completo as dores da mulher na hora do parto. Mas imaginem só, isso é muito recente. Ao longo de toda a história da humanidade, na hora de ter um bebê, é dito que as mulheres sofriam dores excruciantes. A dor do parto sempre foi considerada uma das piores dores. Piores dores. E talvez a mulher recebeu a dor do parto porque os homens não seriam capazes de suportar. A natureza, o texto diz, que ela geme, como sofrendo em dores de parto. Esse é o estado da natureza. Então a restauração e a redenção dessa criação, como vimos aqui no capítulo 8, tem a ver com a nossa responsabilidade de ser sal e luz, até que Jesus volte. Ser sal e luz não é só uma perspectiva cristã de evangelismo, ou de comportamento cristão, no sentido de relacionamentos entre homens, mas tem a ver com tudo aquilo que Deus criou. Sal e luz, conservar e trazer ali um entendimento acerca das coisas. E por último, nós devemos entender o quê? Se o panteísmo, ele adora a natureza, ele glorifica a natureza e não o Criador, no fim das contas, eles acabam não conseguindo distinguir entre a natureza e o próprio panteísmo. Na maioria das religiões orientais, existe uma ênfase exagerada na vida animal que os levam a adorar a natureza e alguns animais. De fato, vocês já devem saber que na Índia, as vacas são sagradas. Elas são sagradas. Elas andam no meio do povo, na rua, ninguém pode tocar nelas. Ninguém pode tocar nelas. Algumas pessoas bebem da urina da vaca, acreditando que aquilo vai trazer para ela benefícios para a saúde física e espiritual. Eles adoram alguns animais. Existem alguns ativistas pela causa animal que acabam esquecendo que a vida animal ela deve ser tratada com respeito, mas nunca à custa de um ser humano. Nunca à custa de um ser humano. Recentemente, entraram num laboratório e
ali libertaram alguns animais que eram utilizados para teste. E toda uma pesquisa acerca do câncer foi perdida, quase uma década de pesquisa, por conta desses amantes dos animais entrarem e ali, teoricamente, libertarem esses animais. Os próprios animais morreram pouco tempo depois. Mas a pesquisa, que poderia salvar milhões de vidas humanas, voltou para a prancheta, quase ao zero. Anos e anos ali de pesquisa foram perdidos, porque eles entraram, tiraram os animais e ali destruíram o laboratório. Nós devemos sim tratar com respeito os animais, mas de verdade, por mais engraçadinho que seja, um cristão ele não pode apoiar a expressão corrente que diz: olha, eu gosto mais de bicho do que de gente. Claro, existem pessoas que são difíceis. Sim. Mas, biblicamente falando, nós devemos gostar mais de gente do que de pessoas. E aquelas que são difíceis, nós devemos realçar a imago Dei nelas. Trazer à luz o Evangelho de Jesus Cristo para que elas vivam à altura da imago Dei. Nunca substituí-las por animais, sejam quais forem. A parte que nos cabe, como cristãos, em primeiro lugar, não é nem sermos ecologicamente corretos. Hoje está muito na moda, né? Ser correto em determinado isso ou aquilo. Mas não é sermos corretos ecologicamente. É sermos corretos com a palavra de Deus, biblicamente. Esse é o nosso papel. Por quê? Um dos primeiros papéis que nós recebemos é o de mordomos. Gente, qualquer cristão que ande sobre a terra, ele deve declarar: tudo que tenho e possuo não é meu, é de Deus. Deus só deu para que eu cuide. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Meu filho, minha esposa, meu marido, meu carro, minha casa, meu dinheiro. Ilusão, ignorância bíblica. Nada é nosso. Tudo é confiado a nós. Tudo é confiado a nós. Então, se nada é nosso, e nos foi confiado todas essas coisas, nós somos responsáveis em cuidar bem das coisas que Deus nos dá. Por isso, nós não devemos criar uma mente ecológica, nós devemos criar uma mente bíblica e saber usar de maneira correta aquilo que Deus nos confia. Então, sim, nós devemos implementar práticas sustentáveis, sejam nas igrejas ou nas nossas vidas individualmente. Nós devemos reduzir o desperdício. Essa palavra, desperdício, ela não combina com cristianismo. Não combina. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Lembra? Quantos pães Jesus usou para alimentar uma multidão de mais 5.000 pessoas? Quantos? 5 pães. E quantos peixes? 2. E Deus, Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, e a multidão foi alimentada, e os cestos retornaram ainda cheios. E qual foi a orientação? Joga fora? Recolhe tudo. Aproveita-se tudo.
Então, na economia celestial, nada deve ser desperdiçado. Nem pão, nem peixe, nem água, nem nada na natureza. Nada deve ser desperdiçado. Um crente relapso é um crente que não glorifica a Deus. Então, quando você for escovar o dente, você tem ali, né? Olha, enquanto você está escovando o dente, não deixa a água correndo, escoando pelo ralo. Por quê? Porque vai vir cara a conta no final do mês? Sim. Economize o dinheiro, mas economize também o recurso que Deus dá à humanidade. Quando você for se alimentar, gente, nós não sabemos o que é guerra. Os europeus, eles têm uma consciência melhor acerca do alimento. Dificilmente em Portugal, dificilmente na Inglaterra, dificilmente em países que passaram por guerras recentemente, eles, ao terminarem uma refeição, terão sobras de alimento no prato. Comida por quilo é uma coisa muito nossa, sabia? Do Brasil. Muito do Brasil. E muitos crentes vão na comida por quilo e falam, vou fazer valer. Sim, mas se for preço fixo, então, vai lá, vou comer, vou fazer valer o meu dinheiro. E vai pegando e vai fazendo aquela montanha, e vai ali, leva e começa a comer, come. Aí, dali a pouco, pensa assim, meu olho foi maior que a minha barriga. E aí fica aquele monte de comida que vai pro lixo. Isso tem nome. Sabe qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Gula. Tem um outro nome. Quem mais? Pecado. Pecado. Então, olha, contar mentira é pecado, fazer maldade é pecado. Nós fizemos um estudo recentemente sobre os pecados capitais, não? Mas põe aí na sua lista. Desperdício é pecado. É pecado. Então, nós devemos ser responsáveis com os recursos naturais e apoiar a preservação da natureza. Nós devemos nos engajar, sim, em cuidar das áreas verdes, de toda a natureza que nos cerca. A parte que nos cabe, nós devemos cuidar, nós devemos ser responsáveis. Ao combinar uma compreensão bíblica sólida com práticas responsáveis, os cristãos reformados podem não apenas honrar a Deus como Criador, mas também desempenhar um papel ativo na preservação e restauração da criação. Nós, como crentes, nós somos chamados a exercer domínio. E exercer domínio é exercer cuidado.